Fala, Fogão! Essa segunda-feira pós-clássico, a diretoria do Botafogo se reuniu com o departamento de futebol para poder começar a planejar a temporada de 2021. Uma temporada que promete ser bastante desafiadora, todo mundo sabe disso. Por conta dessa reunião, a torcida do Botafogo criou algumas expectativas, justamente pensando que algumas decisões e atitudes já seriam tomadas para a gente começar a ver um processo de mudança. Mas infelizmente, ao que tudo indica, tudo vai permanecer como está, seja até o fim do Campeonato Brasileiro, seja até ser anunciado o novo diretor de futebol, profissional que vai ter a prerrogativa de manter ou não o Eduardo Barroca, o Túlio Lustosa, fazer mudanças no elenco, enfim, a gente vai ter que esperar. E já já vou comentar em detalhes isso pra vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que para essa próxima temporada, o Botafogo vai ter muita dificuldade em fazer uma verdadeira limpa no elenco, algo muito necessário, diga-se de passagem. Isso porque diversos jogadores têm contratos longos com o Botafogo, seja até o fim desse ano de 2021 ou até 2022 e até mais. Para fechar, eu quero destacar que o Luiz Roberto, narrador da Rede Globo, que sempre demonstrou muito respeito pelo Botafogo, opinou sobre a situação do Glorioso e disse aquilo que o Botafogo deve fazer para poder voltar aos bons tempos. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada nos pedidos, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a meta dos 5.000 inscritos. Se você puder ajudar no crescimento do canal, fazendo parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente a opinião do Luiz Roberto sobre aquilo que o Botafogo precisa fazer para poder voltar a figurar entre as principais equipes do país de maneira competitiva, voltando a ser o Botafogo de outros tempos. Segundo o Luiz Roberto, o Botafogo tem o principal patrimônio de um time grande, que é o seu torcedor. E que, naturalmente, fazendo um projeto de médio e longo prazo compatível com a sua grandeza, o Botafogo consegue atrair de volta, trazer de volta aqui para perto a sua torcida. Logicamente, não dá pra gente criticar o torcedor que prefere, por exemplo, nesse momento, não mais acompanhar as partidas, assistir aos jogos do Botafogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Porque, verdade seja dita, o Botafogo faz mal para a saúde. O Botafogo deixa a gente estressado, irritado, com raiva, e tudo isso afeta a nossa pressão, coração, enfim, faz mal para a saúde literalmente. Então não dá pra gente criticar o torcedor que prefere nesse momento se distanciar. Logicamente que esse mesmo torcedor que se distancia nesse momento, preferindo não sofrer, até porque está sendo um verdadeiro martírio assistir aos jogos do Botafogo, esse torcedor vendo um projeto de médio e longo prazo, bem estruturado, profissional, para que o Botafogo possa se reerguer, se reestruturar, a gente vai conseguir atrair essa torcida de volta, esse torcedor para perto do Botafogo, e com isso você inicia um ciclo positivo. Então Luiz Roberto está mais do que certo na visão dele. Um projeto compatível com a grandeza do Botafogo. É isso que a gente precisa para que a gente possa ter um futuro mais digno, condizente com a nossa história. Outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é a reunião que teve hoje entre a diretoria do Botafogo e o departamento de futebol para poder começar a planejar a próxima temporada. Uma temporada que promete ser bastante desafiadora, justamente porque o Botafogo, com a queda para a Série B, está praticamente confirmada, a gente tem que falar a verdade, né? Com essa queda, tem uma queda de arrecadação também de quase 100 milhões de reais. Então o Botafogo vai ter muita dificuldade para manter as contas em dia, pagar tudo que tem que pagar, montar um time minimamente competitivo para poder disputar essa vaga no G4 e voltar para a Série A em 2022. Um não retorno do Botafogo para a Série A de 2022 vai dificultar de vez, complicar de vez essa reestruturação que o Botafogo pode sonhar ainda em fazer. Essa é a grande realidade, não dá pra gente negar isso. Em relação a essa reunião, o Botafogo está metendo os pés pelas mãos, eu tenho que falar aqui. Por quê? Primeiro foi falado em profissionalização e definição de um CEO, diretor executivo, de que esse diretor executivo seria o profissional responsável para definir as demais diretorias. Diretor de futebol, diretor administrativo, financeiro, comercial, enfim, a sua equipe de trabalho ali. Só que aí começa a se atropelar as coisas. Por quê? O Botafogo já está de olho no novo diretor de futebol. E a diretoria do Botafogo já deixou bem claro que quem vai ter a prerrogativa de definir ou não a permanência do Barroca e do Túlio Lustosa, por exemplo, é o diretor de futebol. Esse profissional deveria ser escolhido pelo diretor executivo, mas não vai ser definido antes. E a diretoria do Botafogo, nesse começo de planejamento para a próxima temporada, já fez uma reunião com o Barroca e com o Túlio Lustosa, justamente para definir as metas. Meta no estadual, na Copa do Brasil, nesse brasileiro ainda, no próximo Campeonato Brasileiro, provavelmente na Série B. Enfim, você faz uma reunião com o atual técnico,
com o atual gerente de futebol e, de repente, esses profissionais, uma vez que o diretor de futebol seja definido, podem não mais permanecer no Botafogo. Na verdade, sequer deveria ser cogitada a possibilidade do Barroca e do Túlio Lustosa permanecerem no Botafogo, assim como 90% desse elenco de jogadores. Um outro ponto aqui que vale comentar é que o Vinícius Assunção disse que o Durcésio Melo vai ter nessa semana uma reunião com todos os jogadores, principalmente aqueles cujos contratos se encerram no fim desse Campeonato Brasileiro. E aqui entra outro ponto. Não seria prerrogativa do diretor de futebol definir quem fica e quem sai? O que o Durcésio Melo então vai conversar com os jogadores? Não faz sentido. Tá metendo os pés pelas mãos. Primeiro deveria ser definido o diretor executivo, depois o diretor de futebol, e aí sim você começar a definir a próxima temporada. Por isso que a escolha do diretor executivo tem que ser agilizada. Não dá para você escolher qualquer profissional, mas não dá para você deixar também essa escolha lá por último. Outro ponto aqui é que nessa reunião a torcida do Botafogo esperava mudanças, atitude, decisões, e nada disso foi tomado. O Barroca continua, o Túlio Lustosa continua, nenhum jogador foi afastado, por mais que a gente tenha ficado sabendo nessa segunda da festinha de despedida do Honda, um churrasco e pagode, onde Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre, Renteria e Rafael Foster, no mínimo esses 4, estiveram presentes. Ou seja, nada mudou, o Botafogo continua igual. Foi feita uma reunião, Barroca esteve presente, Túlio Lustosa esteve presente e nada mudou, continua exatamente igual. Enfim, é realmente uma pena, o Durcésio nesse momento, eu tenho que falar, está sendo conivente, porque o mínimo que deveria acontecer depois dessa derrota para o Vasco no Clássico seria a demissão do Barroca, o afastamento de boa parte desses jogadores, a efetivação, pelo menos temporária, do Ricardo Rezende e você começar assim a fazer as mudanças necessárias para uma próxima temporada mais digna. Tá certo que o Botafogo vai ter muita dificuldade em relação à dispensa de alguns jogadores, porque tem vários jogadores nesse elenco que têm contratos longos com o Botafogo. Casos, por exemplo, do Juan, do Barrandegui, do Varley, entre outros. São vários, 23 para ser mais exato. Jogadores que têm contratos até dezembro de 2021 ou até 2022, 2023. Então o Botafogo vai ter que pensar em como ele vai liberar esse elenco, fazer uma limpa tão necessária no elenco do Botafogo. Isso não tem como ser evitado. O Botafogo não pode disputar o Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Série B, provavelmente Série B, a gente tem que falar a verdade aqui, não dá pra gente ficar sonhando com uma permanência. A Série B tá praticamente definida, só matematicamente que não, mas no campo já tá mais do que definido. Então a gente não pode pensar em manter esse grupo de jogadores para a próxima temporada. Faz sentido você pensar em manter um Kevin da vida como lateral direito do Botafogo? Não faz o menor sentido. Barrandegui não faz o menor sentido. Juan, Varley, entre tantos outros. O Kelvin, por exemplo. Enfim, é tanto jogador que nem dá pra ficar mencionando aqui todo mundo. Você sabe muito bem que 90% desse elenco tem que ser liberado. Essa é a grande realidade. Porém, o Botafogo vai ter muita dificuldade em fazer isso. Vai ter que negociar com os empresários, buscar rescisão amigável, ver se tem equipes no Brasil interessadas em contratar esses jogadores, enfim, vai ter que realmente botar a cabeça para funcionar para poder fazer a limpa necessária e com isso começar praticamente com uma folha em branco. O Botafogo precisa de mudanças. E essas mudanças passam não só por essa limpa no elenco, mas também pela saída do Barroca, do Túlio Lustosa, para que o Botafogo possa definir os novos rumos de uma maneira correta, partindo do zero. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito de todas essas situações? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar os 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.